2, 3. Claquete. Tá nos molde de raiva que eu falo 1, 2, 3, porque já tá gravando. Salve Maria, sejam todos muito bem-vindos ao 4º episódio do Imaculada Cast. Depois de todos os episódios que gravamos e lançamos para vocês, vemos que as suas respostas, as suas reações foram positivas. Então estamos aqui mais uma vez para trazer informação, alegria e muita fé por meio desse nosso canal. Esse nosso projeto tem um apoio significativo dos nossos patrocinadores. No início desse vídeo eu gostaria de agradecer essas pessoas que nos ajudaram e fizeram com que esse projeto fosse possível. Agradeço ao Posto União, a Rafa Gás Novo Horizonte, Centralnet, Núbia Souto, Elviro Filho, Nestor Gás de Salinas, Drogaria Dois Irmãos de Salinas e o Alambiqueiro Dil. A vocês, mais uma vez, o meu grande abraço e o meu muito obrigado. Então, pessoal, no dia de hoje, eu trouxe um convidado muito importante e muito especial para essa nossa conversa. Está aqui, nessa mesa comigo hoje, nada mais, nada menos que o nosso saudosíssimo pároco, Padre Ari. Seja muito bem-vindo, Padre. Se apresente para quem não o conhece. Boa noite, Vitor. Sou o Padre Ari Piedade da Silva, né? E estou aqui na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, como pároco, enviado por Deus. Sempre gosto de dizer, aonde Ele me enviar, irei, né? Então, estou sempre sendo conduzido pela graça de Deus, pelo seu amor. Muito bem, seja muito bem-vindo. É uma honra ter o senhor aqui nessa nossa conversa. Obrigado, Vitor. Muitas as perguntas que eu gostaria de estar fazendo para o senhor, mas eu queria que, a princípio, o senhor me contasse um pouco da sua história resumida. Eu sei que eu conheço particularmente a sua história, é uma história muito linda. Desde o início da sua vida, eu sei alguns como é que eu posso dizer, alguns trechos que o senhor vai soltando, como eu estava dizendo, em alguma homilia, em algum lugar, em alguma comunidade, em alguma conversa, em alguma viagem. O senhor sempre está soltando alguns detalhes. E eu queria que o senhor pudesse contar, nesse momento, para quem não conhece, né, o interior, assim, o que está oculto da vida do senhor. Então, eu gosto de pensar, rezar e digo às vezes, né, que Deus escreve em nossas vidas, né? Nossa vida sempre está nas mãos de Deus, é Ele quem com seu amor vai escrevendo a história de cada um de nós, né? Então, eu nasci numa cidade chamada Piedade do Rio Grande, do interior também, mais ou menos do tamanho aqui de Novo Horizonte, e fiquei até os meus 13, 14 anos por aí, lá na roça, estudando. Não tinha ônibus, não tinha Kombi, não tinha nada. A gente andava 2 horas a pé para estudar, né, com chuva, com frio, e não faltávamos, né? Acho que tudo isso me ajudou muito também, com certeza, na minha própria caminhada, né, de determinação, de não ter medo de desafios, né, e de ainda hoje amar as minhas raízes, que se não fosse tudo isso, eu creio que eu não seria a pessoa determinada, pessoa que não tem medo de desafios que eu sou hoje. Meus pais sempre nos incentivaram a isso. Então eu posso dizer que a simplicidade, né, daquele tempo te fez e te moldou o homem que é hoje, não é verdade? Dizem por aí que tempos difíceis fazem homens fortes. Sim, a humildade e uma série de outras coisas, né? Meus pais eram semi-analfabetos, porém muito sábios. Minha mãe, então, nem se fala, né? Minha mãe chamava Geralda, já falecida, meu pai também, mas ela tinha um apelido de Dica, porque a minha mãe ajudava muitas pessoas, dava muita dica. Então alguém lá, segundo ela, nossa, a senhora sabe dar dica, né? E ficou, dica. Então, assim, aprendi muito com meus pais a questão da humildade, a questão de ser perseverante, a questão de não desanimar, de não ter vergonha das nossas próprias raízes, da nossa simplicidade, da nossa pobreza que nós tínhamos, né? Ela sempre falava assim, por exemplo, uma coisa, né? A gente vestia as roupas de saco, né? A minha mãe mesmo costurava para nós, né? E ela dizia assim, simplesinha, mas feita com muito amor. Então, para a gente que era criança, isso nos tocava, né? Porque realmente a gente via todo o amor que ela colocava em tudo aquilo que fazia, o artesanato que ela fazia e tudo mais, né? Para ajudar em casa, ajudar na criação. Nós somos 12 filhos, né? Eu ia perguntar isso agora, como é que era, né, essa relação com os irmãos lá? Pois é, nós somos 12, né? Hoje vivos 10. Somos 9 homens e 3 mulheres. Então eu sou eu sou o antepenúltimo, né? Um dos últimos.
Então, assim, eu não sofri tanto como meus irmãos mais velhos, mas ajudava desde muito pequeno na roça. Na roça não tem isso. Na roça se ajuda em tudo, né? Então, as tarefas eram divididas, né? E, claro, mesmo depois que eu fui para o seminário, nas férias eu também ia para a roça trabalhar para ajudar depois a pagar minhas coisas, a comprar minhas coisas, ajudar a pagar e também ajudar meus pais na contribuição que tinha no seminário. Acho que esse é um assunto para depois. Para depois, né? E o senhor vai voltar aqui, se Deus quiser, para estar contando mais detalhes sobre isso. Então, pessoal, como vocês podem ver, a nossa conversa promete muito, muito, muito. Padaria tem muito o que contar. Então, nesse momento, aproveitem aí, deixem o seu comentário, compartilhem esse vídeo, publiquem em todas as redes sociais e também nos siga nas nossas redes sociais. É Imaculada Conceição no TikTok, no Instagram, no YouTube e Imaculada Cast no Spotify. Vamos voltar então à nossa conversa. Padaria, eu queria saber, o senhor tocou nesse assunto de seminário, como foi essa sua decisão, como é que eu posso dizer, esse seu sim a essa vocação? Então, todos nós somos chamados, né, para um chamado mais específico, né? Tem um chamado geral que é o chamado à vida. Todos nós fomos chamados por Deus para estarmos aqui neste mundo, né? Mas o meu chamado mesmo, minha mãe diz que desde antes dos 3 anos, então bem pequenininho, eu gostava de falar padre, e ficava rezando, né? E depois, quando comecei a falar, diz ela que eu falava em ser padre, coisa e tal. Eu me lembro de muitas coisas assim a partir dos 3 anos e meio, que realmente, a partir dali, nas brincadeiras com os meus irmãos e primos, né? Eram muitos primos que moravam juntos. Então, eu sempre fazia o papel de padre, né? Colocava a banana verde para secar e era a Eucaristia, né? Assim, fazia suco de uva, né? Suco de beterraba, enfim, a gente inventava, né? E era tudo muito assim bacana. Então, mas eu fui para o seminário. Então, o meu chamado mesmo aconteceu numa missa. Eu tinha por volta de 11, 12 anos por aí, em que, vendo um frei franciscano da nossa própria cidade celebrando lá, quando ele abriu os braços, né, o frei Camilo, que Deus o tem, já faleceu, eu cutuquei minha mãe e falei: eu quero ser igual a ele, quero ser padre, né? E a partir daquele momento, quer dizer, uma coisa tão óbvia, besta, Deus às vezes usa de coisas tão assim pequenas, né? É importante que nós valorizemos os sinais pequenos de Deus. Nós temos uma grande tendência, mas no nosso mundo de hoje, em desprezar os pequenos sinais, né? Então, aquele sinal de longe da roupa dele, quando ele abriu os braços, eu achei bonito e me encantou, né? Então, esse encanto visual depois, claro, eu aprofundei, né? Fui me questionando, é isso mesmo, né? O senhor está querendo que eu seja padre, coisa e tal, né? Aí fui trabalhando aquelas questões da própria infância, brincadeiras de ser padre, e os meus colegas sempre ficavam me zoando, até hoje se chama bullying, né? Então, mas as zoeiras da época, né? Ao padre chegando, né? Coisa e tal. Então, assim, foi nesse sentido. Aí, aos 14 anos, depois de fazer 2 encontros vocacionais, foi que então eu fui chamado para a ordem franciscana para fazer a experiência, né? E daí, depois, fiquei lá por quase 24 anos, né? Já me ordenei padre lá dentro da ordem franciscana e depois me tornei padre diocesano. E aqui estou. Espetacular é a única palavra que eu tenho para descrever isso. Que incrível saber. E enquanto o senhor falava, veio muitas coisas na mente. Primeira é aquela frase de São Francisco de Assis, né? Pregue, se preciso for, use palavras. E um padre, ao abrir os braços, despertar no senhor esse desejo profundo de seguir, né, essa mesma vocação, esse lindo serviço, para mim toca muito o meu coração, e eu tenho certeza que todos os que ouvirem essa mensagem vão passar a perceber mais o extraordinário que está, como é que eu posso dizer, oculto nos mínimos detalhes, né? O pessoal tem muito isso de achar que na missa, né, as coisas só estão ali porque estão ali, mas o senhor, como padre, pode dizer até melhor do que eu que tudo tem uma simbologia. Todo gesto, toda reverência, todo movimento, não só corporal, mas também aquilo que está implícito, né? Um gesto de bater no peito, ou uma venha quando fala Nossa Senhora na oração eucarística, né? Sim. Tudo isso tem uma simbologia muito grande. E é incrível ouvir essa história, esse trecho da história eu vou ficar paradinho, vou continuar falando. Esse trecho da história de decisão vocacional que o senhor tomou.
Não foi fácil, né? A gente sabe que toda decisão importante na vida que implica rupturas. Eu nasci na roça, né? Um matuto da roça, conforme se chamava, né? Com todas as dificuldades que você pode imaginar, né? Financeiras, a dificuldade mesmo na língua, dificuldade a grande preocupação de assimilar, né, o novo que estava por vir, cidade grande, porque eu fui para o Rio de Janeiro. Sim. Né? Então, o matuto da roça. Talvez até mesmo a vergonha, né? Sim, né? Então, você ir para uma cidade grande e é difícil. E olha que eu fui sozinho. Né? Então, quer dizer, eu fui com os endereços na mão. Você chegando no Rio, você tem que descer a escada, você tem que pegar tal ônibus, né? Isso ainda adolescente, e né? está aqui até hoje, né? Ainda adolescente? Você vai pegar o ônibus, 14 para 15 anos. Os 2 ônibus, né, que eu tinha que pegar, nunca esqueci. É o 233, que você pega na rodoviária do Rio. Depois tinha que descer no outro lugar e pegar o 268, que ia me deixar desse local, né, até, que chama hoje Barra do Recreio, lá no Rio. Depois pegava o 268 para ir até Curicica, né, que era o lugar onde estava o seminário. Então, assim, e perdi guarda-chuva dentro do ônibus, perdi blusa. Então, assim, mas foi muito bacana, né? Eu imagino que deva ter sido muito lindo também ver, né, a sua mãe, a sua família, né, como é que eu posso... Eu acho que acredito que deve ter sido muito lindo essa imagem do Senhor deixando a sua casa, toda a sua família, os seus pais, nessa nova, como é que eu posso dizer, nessa nova fase da sua vida. O senhor tem alguma memória a respeito desse dia? Sim, claro. Todo o processo preparativo ali de arrumar o vestuário, né, que tem que levar, cama, mesa, banho, né, a questão pessoal, enfim, né. Então tudo isso é um trabalho que implicou muita emoção, porque tem aquela fase próxima e a fase imediata. Quantas, né, lágrimas não regaram? Sim, me lembro da minha mãe, as emoções dela. Foi lindo, bonito e também triste, porque para quem que nunca tinha saído de casa, né, eu era muito apegado à minha mãe, né, todas as noites eu me lembro, até mesmo quando eu fui para o seminário, eu sempre, nós, antes de irmos dormir, a gente rezava o terço juntos, e quando era frio, tinha aquela fogueirinha de carvão assim no meio da casa, todo mundo junto ali, né, e sempre eu sentava do lado dela, enfiava o meu braço no dela e ali cochilava, né, dormia um pouquinho ali, né, encostado no ombro dela. Então são imagens assim, bacanas que me alimentam até hoje, né? E eu me lembro que então foi bonito e triste porque sair de casa para ficar distante, né, durante 6 meses não foi nada fácil, né? Porém, como a gente falava antes, né, a graça de Deus, o amor de Deus, ele vai nos moldando, né? O amor de Deus vai nos alimentando, nos moldando, vai nos fortalecendo naquilo que Ele quer para nós. Então por isso que eu falava, prestar atenção, ouvir a Deus, ouvir o outro também, porque nesse meu caminho tiveram várias pessoas, né, que foram muito importantes na minha vida, na minha vocação, e são, mesmo aqueles que já faleceram, né, foram importantes não só porque me ajudaram financeiramente, materialmente falando, que nós éramos família pobre, mas porque eles também rezavam muito por mim, né, conversavam comigo, né. Então esse processo foi muito difícil no início. Os primeiros 6 meses foi assim de muita oração mesmo, muita entrega, muita graça, né? Às vezes me perguntava, né? Perguntava para Deus em oração, né? É isso mesmo que o Senhor quer, né? Muitas vezes chorava, claro, de saudades, né? Antigamente era carta ainda, né? A gente escrevia a carta, né? Eu tenho uma carta da minha mãe até hoje, né? E era assim uma alegria quando recebia aquela carta, né? E para ela também, dizem que ela chorava, né, quando eu recebia e lia as cartas que eu mandava para ela, né? Não tinha WhatsApp, não tinha celular, né? Então não tinha esses instrumentos, esses meios, as mídias que nós temos hoje, né? Eu acho que o poder de uma carta vale muito mais do que talvez o senhor pegasse um telefone hoje e fizesse uma chamada de vídeo para ela, né? Eu acho que o calor, o amor, o carinho, né, a dedicação para escrever uma carta significa muito mais do que só digitar uma mensagem. Eu acho que isso não tem preço. Sim. E minha mãe tinha um detalhe importante, né, quando ela escrevia as cartas, que sempre ela começava assim: com muito amor e carinho,
mas morrendo de saudades, que eu pego na pena para escrever essa carta. Toda carta tinha isso, né? Então, e ali, claro, ela ia, às vezes era 2, 3 folhas de carta, né? E a gente lia, relia, né? E contava o que estava acontecendo lá, né? Porque não tinha ainda a questão do celular. Não tinha, né? Depois de alguns anos que o celular passou a acontecer, foi de 80 para cá, né? Por aí, 80 e pouco para cá. Então, aquele primeiro tijolão, né? Celular. Então, mas tudo assim, foi experiência bacana, tudo foi edificante, tudo. Às vezes eu penso até hoje, como eu falei, né? Agora eu vou celebrar os 30 anos de padre, então eu vou contar isso no tríduo vocacional, né? Isso que eu ia avisar agora. Toda essa minha história. A gente está escutando essa história de Padre Ari, é uma história muito linda, muito inspiradora, mas são só pinceladas, não é verdade, Padre? Ele pode dizer que está muito, muito resumida. E ele vai entrar mais em detalhes a cada dia do tríduo vocacional, de 30 anos de sacerdócio, que ele vai estar contando tudo isso, não é verdade? Então já estenda o convite aí para as pessoas que estão assistindo, para estar participando. Então, a minha ordenação sacerdotal, né, de padre, ela ocorreu no dia 16 de dezembro de 95, lá na minha cidade, Piedade do Rio Grande, às 10 horas da manhã. Então, esse ano eu completo 30 anos de padre, né? Então, nós vamos fazer o tríduo vocacional, 13, 14 e 15, e dia 16 nós vamos celebrar. Quero convidar todos vocês, né? Então, lá eu vou contar em cada dia, em mais detalhes, a minha história vocacional, esse chamado de Deus, a graça de Deus na minha vida, que também é para você, né? Deus também tem um chamado para você, a graça de Deus também quer tornar você aí um modelo, um servo, uma serva, um anunciador também da palavra dele. Talvez não sendo padre ou freira, mas sendo um pai de família, um profissional que seja também cada vez mais de Deus. Isso, muito bem. Então o senhor falava que passou alguns tempos como franciscano, depois se tornou um padre diocesano. O senhor conta para mim, pelo menos eu sei, que o senhor viajou o mundo. Conta aí um pouquinho dessas suas experiências. Foi na Jornada Mundial da Juventude, já pegou na mão de alguns papas. Então, por favor, fale para mim. Então, na ordem franciscana, a vida religiosa é muito interessante, né? A ordem de São Francisco, posso falar mais dela, claro, mas toda a ordem religiosa é muito interessante porque em toda a ordem religiosa ou congregação se vive nos fundamentos da fraternidade, né? De conviver com irmãos e irmãs. São Francisco dizia, né? O Senhor me deu irmãos, eu não o escolhi. Então, desde os primeiros frades lá, né? Frei Bernardo foi o primeiro frade que se juntou a São Francisco, depois vieram outros, Elias, Boaventura, né? E tantos outros, né? Frei Leão, Frei Jacoba, que eram figuras assim emblemáticas, né? Frei Leão era o grande amigo de São Francisco, né? Ele chamava a minha ovelhinha. Então, eu fiquei na ordem franciscana quase 26 anos, né? Então a gente viajava muito, tinha muitos cursos fora, né? Os cargos que a gente assumia também, então a gente era enviado em missão para representar os nossos superiores, né? Eu fui vice-provincial 2 vezes, do Frei Valdo, que faleceu há pouco tempo, né? Grande amigo. Também do Conselho Provincial 2 vezes. Então, às vezes era enviado como representantes também, né? Ou então também para fazer cursos, né? Dentro da ordem franciscana, ou também nas jornadas mundiais também, quando eu coordenava no Rio, acompanhei por 6 anos um dos setores da juventude lá, né? Era bem mais novinha. Tinha 20 e poucos anos, né? Quase 30. E fiquei até 32 anos. Depois também, aqui em Montes Claros, né? Já como padre diocesano. Então eu fiquei na ordem franciscana esse tempo todo. Depois, eu vim fazer uma experiência em Montes Claros. Uma experiência, a gente chama de sabático, né? Uma experiência. E dessa experiência acabei ficando, né? Gostei da experiência de ficar como padre diocesano. E aí pedi licença da ordem, um processo canônico, né? Não vou entrar em detalhes aqui, que se pede por 3 anos, né? Então você fica ali em experiência, fui acolhido em Montes Claros, e depois cheguei à conclusão que eu não precisava deixar de ser franciscano, isto é, no meu coração, de colocar isso em prática como padre diocesano, né? Claro que eu hoje não vivo mais na fraternidade religiosa, mas tem a fraternidade que é o clero diocesano, a gente fala o presbitério, né? Que somos nós os padres.
Então, essa fraternidade, de um certo modo, é vivida também entre nós, os padres, né? E na própria paróquia, na própria comunidade com vocês, né? Então, São Francisco continua no meu sangue, né? Vivo muito de São Francisco, coloco em prática muita coisa dele também, principalmente o cuidado, né, com as viúvas, os idosos, né? Que eu gosto muito de fazer visitas, estar junto, ouvir. Então foi esse outro processo aí que aconteceu. As viagens, né, de cursos, da jornada, então tudo tem um objetivo de não só acompanhar os grupos, mas também do crescimento, né, de estar ali vivendo, experimentando uma outra cultura, um outro país, né, então uma outra língua, e o próprio conteúdo do evento em si, né? E como padre diocesano, aqui na nossa arquidiocese de Montes Claros, eu já estou há 17 anos. E em todo esse período de padre diocesano, eu queria saber do senhor como foi o seu primeiro contato, experiência, como foi o seu primeiro contato com a paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, ainda então quase paróquia, não é verdade? Aí foi um processo longo, né? Como eu falei com você. Eu sempre coloquei, o meu lema sacerdotal é amar e servir sempre, né? E eu sempre coloquei como princípio aquilo que realmente, lá na nossa ordenação, nós juramos, né, a Cristo entre as mãos do bispo, colocando nossa mão ali entre as do bispo, né? Onde ele pergunta, você promete obediência a mim e aos meus sucessores? A gente diz, prometo, né? Isso não é só uma fala, não é só uma brincadeira, né? Eu levo isso muito a sério. E com isso eu tomei lá a frase lá do profeta Isaías, eu acho que fala, né? Aonde me mandar irei. Então eu nunca assim relutei contra as mudanças minhas de uma paróquia para outra, né? Então sempre foi assim. E fiquei em Montes Claros, como estava te falando, durante 13 anos, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, quase 7, paróquia Santa Rita, 3 anos e meio, catedral, 3 anos e pouquinho. Catedral foi como vigário, nas outras como pároco, né? E depois da catedral, então, Dom João Justino pediu que eu viesse evangelizar, segundo as necessidades de Rubelita, né? Fiquei lá 3 anos, né? Restaurei a casa paroquial toda, né? Quase terminei a reforma da igreja, que estava em ruínas, como dizia São Francisco de Assis, né? A igreja Povo de Deus também, graças a Deus. E quando estava assim no auge disso, Dom Justino vem, né, com a questão do padre Adriano que estava aqui, né, depois veio a falecer. Então me chamou e disse, vendo a sua história, o seu perfil como padre, como psicólogo também, né, eu e o conselho achamos que você serviria bem para ir para Novo Horizonte agora, nesta fase. O que você acha? Eu simplesmente falei com ele, olha, o meu lema é esse, e eu sempre disse, aonde me mandar eu irei. Se eu vou ser mais útil lá do que aqui, por essas questões que o senhor diz e tantas outras, né, me coloco à disposição. Sim, perfeito. E eu gostaria de perguntar ao senhor, não sei se o senhor se lembra, o senhor celebrou, acho que umas 3 missas aqui, em Novo Horizonte, antes de Padre Adriano falecer. Sim, eu estive aqui, me lembro em 2 festas, a outra eu não me lembro. Me lembro de 2, que eu já estou bem mais velho, eu já estou esquecendo. Achei maravilhoso, né? Maravilhosa a festa, a cidade, né? Novo Horizonte, como eu sempre digo, né? Em comparação com as outras cidades, tanto a igreja quanto a cidade em si, comparando com as cidades do mesmo porte dela, não tem assim como comparar, né? A vivacidade na fé, a participação, a cidade em si, o clima, né? A parte geográfica ajuda muito também, né? Sim. Isso me encantou. E é interessante que uma vez vindo aqui num show dos Ratos, uma banda de rock, né? Tinha aqui. Eu vi nesse show aqui, eu estava morando, assim que eu cheguei em Salinas, né? E quando eu subi a serra, aquela pista bem, parece uma pista de aeroporto, eu falei, será que um dia eu vou vir morar aqui, né? Quando eu cheguei aqui, que eu conheci a cidade, né? Tem toda essa névoa, né, na parte da manhã, na noite.
Então, assim, Deus tem os planos dele, né? A gente não sabe, né? Então, como eu falava no início, é Deus quem escreve no livro da vida, não somos nós, né? Tem gente que às vezes acha que eu construo a minha vida, eu faço a minha vida. Não, é Deus quem nos modela, que é Deus quem escreve em nós, né? Agora a gente tem que acolher isso, né? Então isso é muito importante. E aí, claro, quando eu cheguei aqui, celebrei, achei tudo muito bonito, né? Padre Adriano, com aquele acolhimento especial dele, vocês também, a comunidade muito acolhedora, era e é até hoje, né? Então, assim, foi ótimo, mas nunca podia imaginar que fosse se tornar o pároco. Morar aqui, tornar o pároco e de uma maneira tão, assim, triste, né? Que a gente sabe, né? Que foi a morte dele, então... Até hoje não é fácil, né? Certos momentos assim que nos lembra muito ele. Sim. A comunidade tem um grande carinho por ele, não é verdade? E também, graças a Deus, a comunidade acolheu muito bem o senhor. O senhor veio como o perfil, como o senhor disse, que a gente precisava nesse momento. Veio nos acalmar, né, diante de toda essa tempestade que estávamos passando e nos sustentar nessa nova fase, né, que é então paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, com todas as responsabilidades, com os desafios e as exigências, né, de então se tornar uma paróquia. E eu queria mudar de assunto um pouquinho agora que o senhor contou a sua história, até a sua chegada aqui. A gente queria falar sobre um evento que vai acontecer aí, que eu acho que a maioria das pessoas estão sabendo, que é a nossa festa em honra à nossa padroeira, Nossa Senhora Imaculada Conceição, dos dias 29 até 8 de dezembro. E eu queria saber para o senhor, Padre Ari, como pároco, como também morador e pessoa que participa dessa festa, como está o coração para essa ocasião? Então, mais cedo até eu comentava com algumas pessoas da nossa equipe de festeiros, né? O coração está saltitante, ao mesmo tempo de alegria, ao mesmo tempo também de apreensão. Sim. Porque nessa fase última, né? Preparação, então, próxima, são os detalhes, né? Que chamam mais a atenção da gente e exigem mais da gente também. O cansaço mental, né? O pessoal há pouco estava em reunião ali. Então, a gente tem muitos detalhes para serem resolvidos. A festa tomou uma proporção muito grande, graças a Deus, né? Então nos chama mais a essa responsabilidade. Eu tenho amado, né, de coração mesmo, estar aqui, né? A gente falava do perfil, mas não é o nosso perfil que vai à frente, né? Voltando, é a nossa abertura à graça de Deus, né? E claro, com essa mulher, né, essa mãe tão poderosa também, né? Que é a Imaculada Conceição. Então a gente vai ali seguindo as orientações de Deus, claro, colocando os nossos talentos, nossas aptidões, né? A nossa capacidade intelectiva, racional, sensitiva também, né? Enfim, aquilo que a gente sabe fazer segundo a graça de Deus, a gente vai colocando para Ele e conduzindo, né? Então, assim, essa fase final agora de preparação, nossa festa começa sábado, né? 4 dias, né? 3 ou 4 dias. Sim. Então é esse misto, né? De ansiedade, expectativa, né? E tensão ao mesmo tempo, né? Organizar tudo bem organizado, porque tem muita coisa dentro da festa em que, de fato, precisa da gente se organizar. Exige muita atenção, né? Muito preparo. Mas, graças a Deus, é muita gente trabalhando, equipes maravilhosas. Então, maravilhosa. Os nossos festeiros aí, Nuba e Rafael, todas as equipes, né? São 21 equipes, eu acho, né? Então, são mais de 300 pessoas trabalhando na festa. Então, graças a Deus. Passa a segurança, né? Passa a confiança. Sim. E eu sou assim, eu delego tarefas, não fico também incomodando, não, né? Eu confio, né? E claro que a gente, às vezes, percebe alguma coisa e vai lá, conversa, como eles também tem toda liberdade de vir perguntar, esclarecer, né? Mas acho que é importante a gente confiar também naquilo que cada um tem a capacidade de desenvolver, né? E depois a gente vai ajustando os detalhes e sai a coisa maravilhosa, né? Que Deus quer. Essa festa. E essa festa... A gente ajuda naquilo que pode, né? Pôr a mão na massa é bom também, né? Desperdiçar os músculos apenas lá levantando peso na academia, tem que pegar, ajudar seu Rael aí, pregar as madeiras, fazer a chegada da... Carregar a mesa. Isso. Continuando o nosso assunto, a gente já está chegando, né, se encaminhando para o final dessa nossa conversa. Vai deixar muita saudade por um tempo, mas por favor volte para estar contando mais e continuando com mais detalhes da nossa história. Nos próximos Imaculada Cast? Isso, nos próximos episódios de Imaculada Cast.
Eu queria agradecer a você que está nos assistindo, e se estiver gostando do nosso vídeo até aqui, deixe o seu joinha, compartilhe, não deixe que essa informação seja perdida, compartilhe com todos os seus familiares, amigos e propague essas palavras motivadoras e inspiradoras do nosso pároco. Então, padaria... Isso aí você não vai colocar de novo, não. Então, padaria, a gente estava conversando sobre a nossa festa e vamos falar um pouquinho das nossas atrações. Eu sei que o senhor tem um apreço muito grande pelo padre sanfoneiro, o padre Juliano. Tem como deixar um recadinho para ele aí, se ele estiver assistindo esse nosso vídeo? Então, o padre Juliano é uma pessoa especial, né? Inclusive, ano passado ele me fez uma surpresa bacana aqui, Sim, vindo do meu aniversário, sem eu, de fato, saber, né? As atrações são, além dos padres, né? Cada dia será um padre, os padres da nossa forania aqui estarão conosco, né? Também o Dom Hugo estará conosco, Dom Frei Hugo, né? E, infelizmente, eu acabei de saber aqui que o Frei Ugolino faleceu, né? O Frei Ugolino, ele foi uma peça importante aqui na região, né? E aqui também no Novo Horizonte, aqui na nossa paróquia, né? Que Deus o tenha, descanse em paz, né? Sim. Ana Clara acabou de me informar aqui que ele faleceu. Informação de primeira mão. O Frei Ugolino foi o primeiro padre que eu tive contato desde a minha infância. Pois é. Eu lembro que eu morava do lado da igreja, ele ia lá e com muito o Fusquinha, querido e engraçado aqui, tinha um Fusquinha, né? Isso, eu conheço. Diz que uma vez a roda do Fusca dele saiu. O Frei Ugolino, a roda do Fusca, é do meu Fusca? Então, pois diz que ele era muito engraçado também, né? Frei Ugolino foi o primeiro que eu tive contato. E foi um frei, né, importantíssimo aqui na região, profeta, né? Então, ajudou muita comunidade também. Então, teremos atrações, claro, a atração religiosa, as missas todas, não sei se pode chamar atração, cada noite um padre, né? E depois teremos também as atrações que são culturais, né? Sim. Ali fora nas nossas barraquinhas, comidas típicas, delícia, né? Vem, não pode perder não, hein? E também os nossos ouros da casa, né? Que vão animar lá fora, cantar. Tem o padre Juliano no dia 6, né? Então ele vai estar aqui após o leilão dos bezerros. Temos 30 bezerros para leiloar. Venha você que gosta, né? De leiloar, arrematar. Traga aí os escorpiões, tá bom? E aí nós vamos, após o leilão, vamos ter o show com o padre Juliano. Então, venha. Por isso, ele chama padre sanfoneiro e toca, não é música de igreja não, viu? Apesar de ser padre, forró, sertanejo, né? É música, mas de boa qualidade. E o pessoal cai na dança animado, né? Então, isso é bom também, ajuda, né? Tudo com muito respeito, né? E também teremos aí também atrações de Salinas, né? Sim, tem a banda Bom Pastor, que revelaram. Tem Bom Pastor, que é a banda religiosa, né? Do Alan, do Alex, né? Sim. Ministério Bom Pastor, né? Eles mudaram aí a nominação. Tem o Sotaque Mineiro, que vai estar também aqui. Tem aquela de Matrona, que eu me esqueci o nome dela agora, né? Jorge Rocha vai estar aqui também, né? Que é de Salinas também. Sim. Né? Então, vai ser uma festa bonita, você não pode perder. Para resumir, assim, numa palavra ou numa frase... Você não perguntou, não? Acho que você perguntou. Então, padaria, muito bem. Muito bem, e que todos sintam-se convidados a participar dessa festa, que não só nós, mas é de... Muito bem. Estou com sono. Muito bem. Muito bem. Se sintam todos convidados a estar participando dessa festa, que não é só nossa, da nossa comunidade, mas de todos. Se sintam convidados a estar aqui participando conosco do dia 29 até o dia 8 de dezembro. E, Padre Ari, se o senhor pudesse resumir essa nossa festa com uma palavra, qual o senhor escolheria? Em uma palavra é impossível, mas eu diria numa frase. Experiência de fé, de dedicação e de comunhão. Perfeito. Muito bem colocado. E com essas palavras encerramos o 4º episódio do Imaculada Cast. Eu sei que essas palavras motivadoras desde o início da sua infância vão marcar e vão tocar muitas pessoas que não conheciam. Eu mesmo não sabia desse detalhe do senhor rezando o texto, encostado na sua mãe, dormindo. Para mim, essas palavras e também, como é que eu posso dizer, o momento crítico, né, da sua decisão ao sacerdócio, quando o padre, né, o frei, abriu as mãos na missa e o senhor, ainda jovem, criança com 11 anos, viu aquilo e sentiu o chamado, né? Se ouvires a voz de Deus. Então, chamando sem cessar. Exatamente. Essas coisas tocaram e vão sempre estar no meu coração guardadas. Muitas belas
todas essas belas palavras que o Senhor nos deixou aqui hoje. Muito obrigado, Amém. De coração, por ter aceitado esse nosso convite e pela disposição de estar aqui conversando comigo. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos, né, que compõem a equipe, os nossos jovens maravilhosos. Amo vocês também. E fica aí o grande convite para você também, estar aberto à graça de Deus, ao chamado de Deus, prestar atenção aos pequenos sinais de Deus, como eu prestei atenção, né, num sinal tão fútil, e depois esse sinal se tornou a fonte da graça de Deus que me alimenta até hoje, né? Deus fala de diversas maneiras, né? Então é importante que nós estejamos atentos. Venha para a nossa festa, não perca, de sábado agora, dia 29, até o dia 8, tá? Missa 19 horas, depois barraquinhas, atrações culturais, né? E o leilão dos bezerros também, muita coisa. Deus abençoe a você e a vocês todos. Obrigado. Amém. Então ficamos por aqui e quero mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores. Agradecer ao Posto União de Novo Horizonte, a Rafa Gás, Centralnet, Núbia Souto, Euvílio Filho, Nestor Gás Salinas, Drogaria Dois Irmãos Salinas, Alambiqueiro Dil, Vistoria Veicular Objetiva de Salinas e a Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Novo Horizonte. A vocês, um grande abraço e meu muito obrigado. Então, pessoal, estendo também o nosso convite a estar vindo participar do grupo de jovens Atos 29 e também se inscrever para estar servindo na Pascom. Essas duas equipes precisam muito de você. Ficamos por aqui, um grande abraço, amor à Imaculada sempre. Tchau, tchau. Tchau! Aí. E Luiz vai falando, o senhor vai repetir. Vai. Ó, você tá. E detalhe, levaram, foram embora e deixaram a gente sem a chave. Sério? Cadê a chave? Entregou pra gente não tá. fala assim, ó, o Posto União vai agradecer. Fala aí, vai, faz o teste. E agradecer aos patrocinadores, falei que vai, seu bom. Primeiro teste, quero agradecer. Quero agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça. Posto União, Rafa Gás Nova Jones, Centronet. Você correu! Você correu!